E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Reunimos para crer mais, tirar as dúvidas, porque com dúvida não podemos te alegrar, e para te agradar temos que ter fé. Estamos pedindo que o Senhor manifeste esta fé em nosso coração. Se cremos, Pai, tudo é possível. Não vamos duvidar de nada. Estaremos passando sobre todas as coisas que poderiam ser empecilhos, mas não serão, porque cremos. A fé remove montanhas. Ajuda-nos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Nós vamos ler 1 Coríntios 15, verso 51, para falarmos um pouquinho. O nosso tempo tem sido mais curto, então isso corta a oportunidade de quase todo mundo, né? Mas vamos aproveitar a palavra para depois podermos tomar a ceia. E o importante é o nosso companheirismo na palavra. Nós cremos e cada um é maduro. Falou ou não falou, deu uma palavra ou não, orou ou não, é agradecido por estarmos todos reunidos. Amém. 1 Coríntios 15, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mais uma vez, amado Mestre, nós pedimos que o Senhor, como sempre, nos auxilie ao pregar sua palavra, que o povo possa aprender mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Fica muito perto. Se aumentar um pouquinho. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho nesta reunião sobre transformação. Isto é importante, eu creio, para todos nós. Está na mensagem A Fase Presente do Meu Ministério, 138. Quando Deus te mudar. Você pode estar vivendo uma vida reprovada hoje, mas precisa ter uma esperança, uma fé, que você não vai continuar assim, que Deus vai te mudar, que pregações não te mudaram,
Companheirismo não te mudou. Você já orou muito, não foi mudado. Mas que precisa ser mudado, precisa. E ser mudado é saber que nossos pensamentos não vão tomar conta mais. É Deus. Deus é a palavra. E a palavra tem que tomar conta nas nossas decisões, na nossa vida. Se não tomar conta, nós estaremos perdidos, mesmo com o nome de crente, da mensagem, da terceira etapa, não importa. A palavra tem que tomar conta. E quando a palavra toma conta, ela te muda. Se você pôr peso no som um pouquinho, vê alguma coisa aí, para não falar dentro da lata. Amém. Amém? Eu creio que é uma boa oportunidade para nós conversarmos um pouquinho. Eu vou falar de certas coisas que pode chocar com o seu pensamento. Você crê no profeta? Então, a hora que chocar com o seu pensamento, diga: o errado sou eu. Chocou com o seu pensamento. Mas é a palavra de um profeta. Isto é verdade. Então eu posso começar aqui, porque eu já vou começar numa coisinha que choca muita gente e favorece muitos, mas eu quero posicionar isso para não chocar e nem te estragar, porque senão a pessoa sai daqui estragada. E ela tem que ser bem posicionada. Quando penso em Deus me mudar, você sabe que você conhece você. Você diz: ó, só Deus para me mudar mesmo. Tem gente que você fala: ó, só Deus. Tem gente que vai no médico, o médico diz: olha, só Deus. Que está desenganado, está com câncer, está com AIDS. Olha, só Deus. E tem gente na igreja que também é assim: só Deus. Conselho de pastor não adianta. Leitura de Bíblia não adianta. Só Deus. As pessoas não mudam. A gente chega a conceber certos pensamentos que só Deus para mudar a gente. Agora, Deus sabe como mudar. Deus tem mudado muito, pondo muitos em cima da cama, deixando eles gemer, até eles ficar branco, bonzinho. E agora, já está bom? Agora mudou? Dá para deixar seus pensamentos? Sim. Aí Deus ganha. Mas a maioria de nós não deixa Deus trabalhar. E Deus não vai mudar ninguém na marra. Você tem que chegar a Ele e dizer: Senhor, me muda. William Branham chegou a Deus e chegou também à esposa. Ele falou: querida, eu não entendo a minha vida, mas eu vou buscar agora de Deus. Se Ele não me responder, eu nunca mais vou voltar em casa. Isso é muito duro. E você coloca outro homem aqui para acabar de criar meu filho. Isso é duro. Ele saiu disposto a ter um conhecimento do que estava acontecendo na vida dele. E eram coisas espirituais. E ele foi. E deu tão certo que a sua decisão foi aceita por Deus, que ele chegou lá e ficou sabendo o porquê. Porque o anjo chegou e disse: eu fui enviado da presença do Todo-Poderoso para te dizer que esta vida que você está vivendo, que você não entende, é que você tem um dom de cura divina para levar a todo mundo. Ele já podia voltar para casa e criar seu filho. Mas ele teve uma decisão que nem ia acabar de criar o filho. Ele ia e não ia voltar mais. E Deus deu graça para ele. Então tem hora que você tem que colocar tudo nas mãos de Deus, deixar Deus trabalhar. Deus vai entrar em cena para esta mulher teimosa, este marido ruim. Deus vai entrar em cena. Não entra você não, porque se você entrar, Deus não entra. A maioria das vezes nós entramos para ajudar Deus. E nós vamos produzir o que
Sara produziu um inconvertível, um Ismael. Não vai adiantar. Tentando ajudar Deus. Mas Deus diz que algo vai acontecer, você espera nele, porque aquilo vai acontecer. Pode estar tudo avesso que Deus vai virar do direito. Ele fará isso, porque foi ele quem disse. Agora, se é esforço meu, esforço seu, que quer que as coisas mudem, olha que o mais que eu esforço é para mudar a minha vida. A vida dos outros eu canso de falar e não adianta nada. Eu peço até sinal e aquela pessoa não muda. Então o que eu vou fazer? Vou me desesperar? Eu quero mudar. Eu quero mudar. Quando Deus me mudar, você não fica preocupado com mais ninguém. Não tem ninguém pior do que eu. Você está lembrando aí? Diga. Não tem ninguém pior que eu. Todo mundo agora é culpado. Não tem ninguém pior que eu. William Branham diz que o maior inimigo que eu conheço, ele diz, chama-se William Branham. O maior inimigo que eu conheço chama-se Osmar Rodrigues Costa. O maior inimigo. Agora, quando Deus me mudar, vai ser diferente. Quando Deus te mudar, vai ser diferente. E Ele é o único que pode mudar. E nós temos escritura aqui para mudança. Eu sei que isso daqui pode demorar a cumprir. Ao seu ver, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, seremos mudados. Deus prometeu e Deus vai cumprir sua palavra. Amém? Presta atenção agora que parece que eu vou favorecer alguns, mas eu vou posicionar isso daqui, porque vai começar sobre a televisão. Quem tem televisão em casa? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Parece que vocês não é da mensagem. Então espera lá. Parágrafo 27, porque tem coisas que os pastores não têm coragem de posicionar para o povo e trabalham de uma forma legalista e não ensinam os dois lados da mensagem. É por isso que tem os problemas que existem. Vamos ver aqui os dois lados da mensagem e do profeta. O profeta disse: se eu tivesse uma televisão, eu daria um tiro nela. Não diz isso? Amém? Parágrafo 27, a fase presente do meu ministério. Aqui, algum tempo atrás, eu estava explicando isso. Eu, William Branham, estava assistindo um filme na televisão onde eles desciam um homem. Vocês estão entendendo? Então, tem que sair de nós aquele espírito errado. Tem que sair de nós. Nós temos que saber controlar. Mas William Branham diz: eu estava assistindo pela televisão futebol. Ele não diz isso. Eu estava assistindo pela televisão uma novela. Não. Eu estava assistindo pela televisão pornografia, porque tem. Eu estava assistindo um filme na televisão onde eles desciam um homem. Eu vou posicionar porque eu tenho outra aqui para te dizer. Eu penso que 2 milhas ou 1 milha de profundidade no oceano. E eles tinham raios de luzes que se apagaram. Eles estavam mostrando a vida marinha. E lá apareceu um peixe. Aquelas criaturas de aparência horrível. Uma escuridão tal, como tinta preta lá embaixo. E eles não possuíam olhos. Vai guardando bem. Peixes que não possuíam olhos. Pequenas criaturinhas. E eles não possuíam olhos. Seus narizes eram fosforescentes. Agora, eles tinham que ser alimentados. Então parecia, para encontrar seus alimentos, eles eram guiados por outro sentido, não o da visão.
Lembra que Paulo diz em Romanos 8,14 que nós somos guiados pelo Espírito. Outro sentido, não pela visão. O peixinho era guiado por outro sentido, não pela visão. Ele era guiado por outro sentido. E você também, como um verdadeiro crente, é guiado por outro sentido. Porque eles não possuíam olhos. Eles não os poderiam usá-los lá embaixo. Mas eles eram guiados com outro sentido, o qual eles podiam encontrar ou entrar em contato com seus alimentos. Eles eram guiados por outros sentidos, e aquele sentido que guiava aqueles peixinhos dava para eles encontrar alimento sem visão. Mas tinha um sentido que encontrava alimento. Então o crente não é guiado pela visão, ele é guiado pelo Espírito Santo. Outro sentido que dá para ele encontrar alimento. A gente tem que tomar tudo isso aqui, aprender com o peixe. E eu pensei, se eu pudesse controlar aquele peixinho com a minha visão. Tem hora que eu penso também, se eu pudesse controlar aquele irmão, aquela irmã, com o que eu enxergo, com o que eu vejo na mensagem, eles não teriam dúvidas, eles não dariam trabalho, não entrariam em problemas, se eu pudesse. Mas é eles quem têm que encontrar esse outro sentido que não é o da visão, outro sentido para poder guiá-los. E para isso Deus tem que te mudar. Deus tem que me mudar para podermos ser guiados por esse outro sentido. E vamos encontrar alimento, as coisas vão ser maravilhosas, porque tudo que você vê através destes olhos te dá problema. Você vê um irmão, uma irmã fazendo coisa que não deve fazer. Todo sentido do seu corpo, a audição. Você ouve um irmão, uma irmã falar coisa que não se deve falar. E aquilo tudo te dá problema. Mas quando todo mundo for guiado por outro sentido, que não é o da visão, não é o da audição, não é o do paladar, não é o do tato, nem do olfato, mas pelo sentido do Espírito, e deixá-lo ser guiado, você vai viajar a lugar que você nunca viu. No espírito, na alma, você vai sentir bem. Essa mensagem para mim é a maior mensagem que Deus mandou nesse tempo. Não existe nenhuma mensagem maior do que a William Branham pregou. Eu nunca pregarei uma mensagem como William Branham pregou. Ela é tão grande que ela mexe comigo, mexe com você, e nós vamos aprender o resto da vida. Se Deus demorar 100 anos para vir nos buscar, nós vamos aprender com esta mensagem, porque ela tem bagagem para nos ensinar todo esse tempo. Mas você precisa ser guiado pelo Espírito. Porque pela visão você não vai ver nada. Você vai ver escândalo, problema, você tropeça aqui, tropeça ali. Ah, eu li o que o irmão Branham diz aqui. Ali ele disse que dava um tiro na televisão. Agora aqui o pastor já leu que ele estava assistindo um filme na televisão. Eu quero que você entenda o que era um profeta, para você não ser um fariseu. Entenda o que ele era, o que ele falou, as doutrinas que têm sido formadas na mensagem. É porque o irmão Branham falou duas coisas, e essas duas coisas são a mesma. Falta as pessoas posicionar estas coisas. É a mesma coisa. Para mim, isso daqui não faz William Branham inferior do que sempre crer nele, por saber que ele viu um filme de um peixinho na televisão. Mas eu tenho um mais pesado aqui. Mas para mim, não faz. Ele, diferente, e nem tão pouco, eu não tenho aqui na mensagem coisas piores. Na verdade, eu tenho aqui que é bem forte. Que se falar para você tudo isso daqui, mas já está na rua. Você sai na rua e você vê isso. Sodoma, você sai na rua e você vê. Tem hora que Sodoma você vê dentro de casa, nas próprias filhas, senão na esposa. Vê Sodoma nos próprios filhos.
Vê Sodoma no próprio marido, dentro de casa. São espíritos que estão nos lugares, estão nos lares, estão dentro da igreja. Se vocês vierem aqui para ver defeito, aqui tem um monte de defeito. Sabe por que vocês gostam de mim? Porque vocês são bons. Vocês não vêem meu defeito. Certo? Vocês são bons. Vocês devem estar olhando em mim com outros olhos, que não é o da carne. E cada irmã, cada irmão, você vai notar isso. Nós temos que olhar um para o outro com olhos do Espírito. Porque nós todos somos cheios de falha, ao ponto de olhar um para o outro só ver o que não presta. Porque a maneira de nós olharmos sem misericórdia, e esses olhos foi feito para ver de tudo. Me diga que esses olhos não querem ver de tudo, esses olhos querem ver tudo. Tudo. Quer ver mulher vestida, mulher nua, homem vestido, homem nu. Vou falar para as mulheres e para os homens. Quer ver de tudo. O que não deixa ele fixar naquilo? É quando você é guiado pelo Espírito. Outro sentido. Mas ele quer ver de tudo, ele quer fazer de tudo. Esse ouvido quer ouvir rock, quer ouvir baião, quer ouvir samba. Esse ouvido quer ouvir de tudo. Agora, o que faz, dá uma purificada nisso, é quando esse ouvido, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Então não é qualquer coisa que esse ouvido quer ouvir. Eu queria que vocês, se vocês tivessem um pouquinho do meu ouvido, um pouquinho da minha audição, não dos meus defeitos, vou falar só de coisa boa minha. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho da minha audição para um hino, para você escolher um hino, para você cantar um hino. Tivesse um pouquinho só da minha audição. Você ia ver que tipo de hino você ia cantar. Porque, na verdade, você ia cantar um hino que eu ia ficar alegre. Porque aí você teria a minha audição. Cantaria um hino que eu gosto, e eu ia sair satisfeito. Mas o outro tem outra audição, ele tem outro tipo, ele quer outra coisa. Ah, se todos fôssemos guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo quer ouvir um ritmo agradável. Guiado pelo Espírito Santo quer falar coisas agradáveis. Guiados pelo Espírito Santo, quer andar em caminho que agrada a Deus. Mas é guiado pelo Espírito Santo. E para eu ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que ser transformado. Porque o Espírito Santo não pode guiar imundo. Ele vai guiar transformado. Quando Deus me transformar, aí Ele pode me guiar. Vai para lá, Osmar. Osmar vai, quietinho. Que se eu for para lá e ficar olhando para Deus, senhor, eu quero ir para lá. Eu tenho que ficar quieto, ele está mandando eu ir para lá. Vai. Paulo tinha vontade de ir num lugar e ele chegou lá e disse: eu tinha tanta vontade de ir lá, mas o Espírito me proibiu. O homem era guiado pelo Espírito. O Espírito me proibiu. Isso que é ser guiado pelo Espírito. Tem coisa que nós fazemos, tanta coisa errada, por falta de ser guiado pelo Espírito. Mas até que eu seja guiado pelo Espírito, eu tenho que primeiro ser transformado. Aí o Espírito pode me guiar. Eu não enxergo mais as coisas com meus olhos. Eu enxergo com outro sentido, o sentido chamado fé. E é assim que Deus guia os filhos dele. Dá fé e guia ele. Faz uma arca, Noé. 120 anos, Deus guiou Noé. Mas a arca ficou pronta e flutuou. Abraão, você vai ter um filho. 25 anos, mas o filho veio. Abraão teve fé, ele creu. A Bíblia ainda chama o nosso pai Abraão. Nós somos filhos de Abraão.
se nós temos a fé que Abraão teve. Fé de esperar em Deus. Fé de esperar. Vamos mais um pouquinho aqui? Estas coisas são tão importantes porque somos guiados pelo Espírito para encontrar alimento. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus hoje para encontrar alimento para que você possa mostrar para os outros que foi transformada. De Deus me transformou. Tem hora que nós falamos para os outros, olha, eu sou crente. Talvez eles queriam falar para nós, não estou vendo nada. Você não tem nada que aprove o que você fala. Você faz tanta coisa que reprova o testemunho que você dá. Sou crente, sou cristão, sirvo a Deus, creio num profeta. Que juízo nós vamos sofrer por dizer que crê num profeta e fazer coisas que o profeta não fez. Crê em Deus e faz coisas que Deus não gosta. Deus chega e fala para o profeta: não fuma, não beba, não desonre o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para você. Será que Deus nunca falou isso para mim, para você? Para não fumar, não beber, não desonrar o corpo com adultério, com cobiça, com roupa curta, mulher. Não desonrar o corpo. Roupa escandalosa, que chama a atenção dos homens. Será que Deus nunca falou com vocês? A palavra não fala mais com vocês? A palavra não falou mais com Saul, que ele procurou uma feiticeira. E tem hora que as pessoas querem que Deus fale e Deus não fala, elas vão para uma igreja feiticeira por aí, e elas até enchem de riqueza. Vai encher de riqueza, posição, nome, grandeza. Deus não falou. Olha, o que eu quero que Deus fale comigo não é nem quando vocês cantam que eu sinto bem, eu choro e eu me arrepio, mas eu quero que Deus fale comigo na palavra. Eu quero que essa Bíblia funcione na minha vida. Eu quero que essas mensagens, esses livrinhos pobres, me mude, porque eu sei que isso daqui é Deus em forma de letra, Deus impresso. E Deus não quer viver na letra impressa. Deus quer viver no corpo. Deus quer viver na carne. Deus quer se expressar em mim e em você. Aleluia. Mas eles eram guiados, quer dizer, aqueles peixinhos eram guiados por outro sentido, o qual eles podiam entrar em contato com seus alimentos. E eu pensei, se eu pudesse controlar aquele peixinho com minha visão, quanto eu poderia fornecer-lhe alimento e guiá-lo a lugares. Quão maior é minha visão do que o seu radar, seu contato. Irmão Branco sabia. A minha visão é muito maior do que o contato, o radar desse peixinho que guia ele lá no fundo, na escuridão, e ele encontra alimento na escuridão, sem olhos, porque ele é guiado por um outro sentido, não da visão. Se ele pudesse deixar eu guiar ele, eu ia mostrar um monte de alimento que ele não vê. Porque até que o seu radarzinho entre em contato com o alimento, eu estou com os meus radares aqui, vendo muito mais alimento ainda, e eu poderia guiá-lo aquilo, e ele encontrar alimento muito mais fácil. Se eu pudesse te guiar com aquilo que eu vejo, eu não consigo. Por isso você vê eu pregar como eu prego. Eu tento fazer isso, eu tento te guiar, mas eu não consigo. É você. É você que é a águia, é você que tem que ir atrás do alimento, é você que tem que buscar alimento, é você que bica, é você que rasga com o bico. O pastor pode fazer o que for, morre de pregar e não vai adiantar nada, porque o crente não rasga com o bico, ele não é águia, ele não busca, ele espera o abutre vai lá e come, já está fedendo, ele está lá em cima do corpo. Mas já está fedendo, ele está em cima do corpo. A águia não, já pega o coelho e torce ele. Ela só fica olhando. E o coelho, quando percebe que a águia está olhando nele, ele não sabe o que fazer, porque ele sabe, agora acabou. Ela vai me pegar mesmo. Ela vai me pegar. E ele pode tentar fugir. Está nas garras.
não vai adiantar. É alimento. E a águia vive daquilo ali. E Deus tem alimento para nós nesse tempo, meus irmãos. Deus tem posto coelho para nós, assim. Dado alimento para nós. Corpo morto do dia, onde estiver o corpo morto, ajuntar-se-ão as águias. Olha o corpo morto do dia. Você encontra esses selos, essas mensagens do profeta, o corpo morto do dia. Eu quero ver onde está a águia para comer isso, mas eles vão ter vontade de comer isso na grande tribulação. Quando passar o tempo que aquilo se tornar já em estado de putrefação, eles vão ter vontade de comer aquilo e vai ser tarde demais. Vão lembrar dessas pregações e dizer: por que eu não comi naquele tempo? Mas agora é hora de você subir em cima desse coelho e comê-lo. Come os 7 selos, come os 7 trovões, come essa revelação, deixa ela entrar em cena na sua vida. Deus, o Espírito, está te guiando ao alimento. Mas é só quando Deus te mudar. Porque se não tem alimento, você diz: não é isso que eu quero, eu vou arrumar alimento. Deus já deu alimento, Deus já matou o coelho para nós. Se você demorar, ele vai estragar para você. Porque Deus te dá a oportunidade uma vez na vida e você não toma aquele coelho, aquela palavra morta do dia, que é para você comer e viver de substâncias mortas. Você tem que entender isso. A sua alma vive disso agora. É aquilo que um profeta veio e matou. Você pode não entender, mas o profeta veio e matou. Ele matou, é a caça do dia. Não sai procurando outra coisa, não. Eu quero a mensagem do William Branham. Eu quero a revelação da terceira etapa. Eu quero a abertura dos selos. Eu quero parar ali em cima e deixar os outros falar de mim. Se possível, vou cobrir o alimento, vou meter o bico e deixar que eles não enxerguem nada. E eu vou comer até. Tem gente que não come. Eles não são guiados por outro sentido, que é o Espírito. Eles não são guiados pela visão. Eu não vejo, mas eu estou comendo. Porque eu não sou guiado pela visão, eu sou guiado por outro Espírito. É um outro Espírito que não é do mundo, não é o da visão, é outro sentido que te guia ao alimento espiritual do dia. E aquilo você come, mas come mesmo. Os outros nem estão entendendo nada e você está comendo, achando bom, dando graças a Deus, e os outros dizendo: mas por que ele está glorificando a Deus ainda? O que tem acontecido? É que você encontrou alimento e come quietinho. Sabe o que o sumo sacerdote ele fazia quando entrava atrás do véu? Olha, ele comia quietinho. Lá atrás do véu, metia a mão na panela dourada, cheia de maná, e colocava aquilo na boca e comia, aquilo caía, e ele estava metendo a mão lá e comendo, porque ele tinha que sair de lá, mas que tivesse comido bastante daquele maná, para depois entregar para a congregação o pão da vida, para mostrar para eles: vocês comem maná todo dia, caindo aí no deserto, mas esse maná todo dia tem bicho, e aquele lá Moisés mandou colocar faz tantos anos, e eu vou lá, é o mesmo maná e não tem bicho. Qual o problema? Era a presença de Deus. Tem comida que não tem presença de Deus, mas ela está bichada. Mas este alimento é a comida, é o pão de Deus, não está bichado. Entre em cena, coma dele. Eu não posso demorar mais. Quando poderia fornecer-lhe alimento e guiá-lo a lugares, quão maior é a minha visão do que o radar, seu contato veio? Amém. Vamos aqui mais um pouquinho. O 138, a fase presente do meu ministério. Quantos cristãos estão no caminho nesta noite, aqui, que estão felizes e que começaram há muito tempo atrás? Você está feliz? Ele está perguntando aqui: quantos cristãos que estão aqui que começaram há muito tempo atrás, mas estão felizes? Você está feliz? Executando sua viagem e pelo caminho todo continua indo em direção ao fim. Fica parando na beira do caminho, não.
Não, eu oro para que Deus coroe seu ministério, seja o que for. Pode ser uma dona de casa, oro para que Deus coroe seu ministério. Pode ser um pregador, pode ser um diácono, pode ser um simples membro, pode ser um fazendeiro. Eu não sei o que é, seja o que for, que Deus possa coroar sua vida com a glória da sua palavra, em sua segunda vinda, de raptar e te levar para outra terra, onde você sentirá somente como aquele peixinho do qual falei, fora da escuridão lá embaixo. Aí você sai dessa escuridão aqui, fora da escuridão lá embaixo. Vem, você não pode ir lá em cima com essa espécie de corpo, nem mesmo você poderia subir como estes astronautas. Vem, você tem que estar dentro de um reservatório sob pressão. Você não tem pressão para isto. Quer dizer, você não tem pressão para subir. Você não tem pressão para ser mudada, ser mudado. Você tem que estar dentro de um reservatório sob pressão. Para que tem esse mundo de pressão aqui? É para te preparar. É para isso. Seu marido é ruim? Não, ele é a pressão para te ajudar a subir. Sua mulher é ruim? Ela é uma pressão para te ajudar a subir. Não reclame dela, não reclame dele. É uma pressão, vai ser uma ajuda. Isso daí faz você sair do mapa, faz você orar mais a Deus, faz você confiar mais em Deus, faz você dizer: Senhor, eu não dou conta, entre em cena o dia que o Senhor quiser, entre em cena, me dê força que eu chegarei lá. Mas quando Deus te mudar, então você terá pressão. Quando Deus te mudar, a maioria de nós não tem mudança, não tem transformação alguma, então não tem pressão para nada. Se for para dar um pulo para subir, faz como um frango de granja, pula e já cai morto, porque não aguenta nada. Nós estamos aqui num tempo que o mundo está nos pressionando. O mundo, o seu serviço, o seu lar, seu marido, sua esposa, seus filhos, por onde você anda, sai na praça, é pressão, tem tudo que você não gosta. Não é a sua carne que não gosta, a sua carne gosta de tudo que tem no mundo. Não me diga que não gosta, gosta de tudo. A carne do homem gosta de mulher, por isso ele casa. A carne de mulher gosta de homem, por isso ela casa. A carne gosta de tudo. E o Espírito passa por sobre tudo isso. Então, quando a coisa está errada, o Espírito te guia a coisa certa. Quando o convívio no lar não está bem, o Espírito te guia a coisa boa. Ele sempre te anima, ele sempre te fortalece, porque você não é guiado pela visão, pela pressão do lar, pela pressão da esposa, a pressão dos filhos, do marido, pela pressão da igreja, pela pressão de quem fala de você. Mas não estou nem um pouquinho importando se falam se eu sou Deus ou diabo, porque dos dois lados que eles falarem, eles erraram, não acertam. Porque eu sou o que sou, eu sou o que Deus me vê, eu não sou o que você me vê, eu sou o que Deus me vê, você é o que Deus te vê. Então eu quero andar de uma forma que eu agrade a Deus, porque Ele está me vendo, Deus está te vendo, e você é aquilo. Não adianta querer mudar, não adianta querer falsificar, não adianta querer manufaturar uma vida cristã. É aquilo que é, e eu sou aquilo que sou. E tem uma coisa, Deus vai me mudar, porque é essa mudança que eu terei pressão para subir. Agora, se você notar o que o profeta tem ensinado, ele diz que o novo nascimento já é esta mudança. Quando você nasce de novo, você já está sendo mudado. Você não é daqui mais, o seu corpo já é de outro lugar.
Aquele corpo no qual você é mudado é a teofania, que você nunca ficou sabendo dela. Você passou por ela para poder vir aqui em carne. E quando você vence a carne, você vai entrando na teofania. Então é isso que está acontecendo. Você está vencendo por lá de fora, vencendo seus desejos infames. Você tem que vencer essa coisa errada por fora. Ao vencer esta coisa errada por fora, isto é o crescimento do novo nascimento que está dentro de você. O céu não está longe, o céu está aqui. Você quer ir para o céu? O céu está aqui, dentro de você. Dentro de você. E você tem medo do inferno? Talvez ele já está dentro de você. Aquele inferno que vive, ou lar infernal, filhos infernais, trabalho infernal. Você tem medo do inferno? Já está vivendo num ali. Olha esse mundo. O que você pensa? Que este mundo é céu? William Branham viu esse mundo, o inferno. Vocês lembram da visão que ele teve? E ele viu isso aqui que era um inferno. Ele estava dentro de uma loja, aquela escada bonita, o povo subindo e descendo, muito bonito, uma loja bonita. E ele deu uma parada e diz: mas foi isso que eu vi no inferno. Estava dentro da loja comprando pano, a esposa comprando uns panos, e ele então teve a visão ali dentro que era o inferno, estava dentro da loja. Mas você tem que viver superior a isso também. Você tem que ver o céu aqui dentro. É o céu dentro de casa, é o céu dentro da sua vida. Tem gente que vive aquela vida infernal em casa, dá vontade de suicidar. Que é isso, rapaz? Lá de ser bobo. Porque você suicidar, você morrer, aí que você já está no inferno mesmo. A coisa está ruim, e ali dentro você regozija e diz: o céu está aqui. O inferno está do lado de fora, mas o céu está do lado de dentro. E o inferno atrapalha esse corpo, o inferno atrapalha esses sentidos, o inferno atrapalha essa visão, mas o céu ajuda aqui dentro. E diz o apóstolo São Paulo: ainda que este homem exterior se corrompa, se apodreça, se adoeça, o interior se renova dia após dia. Eu quero ser mudado. Quando Deus te mudar, quando Deus te mudar, Senhor, saia, Senhor, estou cansado dessa vida, quero ser mudado. Saia, eu estou cansado de dar problema para o meu marido, eu quero ser mudada. Diga: estou cansado de dar problema para minha mulher. Ah, não, eu não dou problema para minha mulher. Ah, só ela que dá problema para mim. Que é isso? É o tanto que você está guiado pela carne. Olha assim, a visão do Espírito. Você dá problema para ela, você feriu o sentimento dela, ela feriu o seu sentimento. Qualquer coisinha, um fere o outro. Diga: Senhor, eu quero ser mudado. Junta com a mulher, diz: eu quero ser mudada, querida. Vai você e seu marido diz: eu quero ser mudada, eu quero ser transformada, não posso ficar desse jeito. Eu, Senhor, como um pastor, eu quero ser mudado, não posso ser do jeito que eu estou. Eu preciso melhorar mais um pouco. Alguém pensa que eu estou bem, mas eu estou querendo mais, eu quero ser mudado. E Deus olha para aquilo e vai te ajudar em todos os sentidos. Nós não estamos precisando de conhecer muito mistério, mas não. Estamos precisando, irmão, hoje é de conhecer esse segredo da vida cristã, que te dá paz, que te dá felicidade. O lar está de cabeça para baixo. E você somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Alguém diz: você está louco? Não. Está tudo bem, eu creio. Está tudo bem. Mas olha como estão os meninos. Ardendo em febre. Somente crê. Se eu não crer, fica pior. Somente crer. Olha como estão seus filhos, desobedientes. Somente crer. Se eu não crer, fica pior. E eu creio. O outro diz: ah, mas eu estou infeliz porque meus filhos é isso e aquilo. Não, eu estou feliz. Tem um céu aqui dentro. Eu sofro a pressão de fora, que eu queria mudança deles, eu queria mudança do lar, eu queria mudança da igreja. E você deveria pensar o quanto Deus, ao olhar para baixo e ver a situação de cada um de nós,
ele não pode sofrer mais, senão na vida do pastor, na vida de um irmão que tem uma mudança, na vida de uma irmã que tem uma mudança, e que olha um para o outro e chora e diz: Senhor, quando é que esse povo vai ser mudado? Quando vamos mudar para largar de dar trabalho para o Senhor? Toda hora tanto trabalho para o Senhor. O Senhor diz para nós, como mulheres, não pregar, nós não paramos. Abre a boca o dia inteiro e fala mais que uma matraca. Senhor, o Senhor tem dito para nós não olhar para as mulheres e não cobiçar. E olha, sempre aparecem essas coisinhas e nós estamos olhando. Então você tem que reconhecer que esse de fora não presta. O que presta é o de dentro. Esse de dentro vai controlando esse homem e essa mulher de fora. Senhor, eu tenho que ser mudado. Esse negócio só vir na igreja, eu pular, gritar, volto para casa, todo do meu jeito, Senhor. Não, não vai. A sua palavra mostra que haverá uma transformação, e eu quero essa transformação. Amém? Amém. Para me encerrar, deixa eu falar sobre outro filme aqui. Não quero que você tenha problema, eu quero que você entenda o que o William Branham pregou, fez, foi. Que é muito bom isso daqui, ver os dois lados, ver a proibição e ver o que ele viu, e tirou proveito, tirou mensagem. Cada coisa que o irmão Branham via, ele tirava uma mensagem para nós. Para mim, esse filme que ele viu, que ele tirou essa mensagem para eu pregar nessa noite, estou satisfeito. Agora você vai ver um filme lá que só provoca sexualmente você, olhando para mulheres bonitas, para homens galãs. Isso daí vai trazer que mensagem? De adultério, de cobiça. É o que vai trazer. Mas vamos ver o que o William Branham falou aqui. 110. Hoje tem se cumprido essa escritura, tradução de Goiânia. Não é aquela azulzinha não, dos Estados Unidos. É outra mensagem que o irmão Branham pregou com o mesmo título. Hoje tem se cumprido essa escritura, 110. Eu vou ler um pedacinho que fala da manifestação do dia. Note agora cuidadosamente, um pouquinho antes de que aparecesse o filho, foi dado a Abraão um sinal. Não deve ser revelado o sinal do filho vindouro, a semente real de Abraão, que está esperando o filho real, tal como foi revelado ao pai Abraão. Quem esperava o filho natural? É certo, Jesus nos disse assim, em Lucas 17:30, que antes que viesse esse tempo, o Filho do Homem seria revelado. Assim como foi nos dias de Sodoma, antes da destruição. Então agora estamos buscando um sinal. Agora revisemos as condições de Sodoma. Presta atenção agora. Há pouco tive oportunidade de ver um filme que se intitulava Sodoma. Esse daqui é o mesmo William Branham que disse: se eu tiver uma televisão, eu dou um tiro nela. Certo? Ele não estava assistindo novela. O problema hoje, muitas vezes, de ter uma televisão em casa, é que as mulheres são muito amantes de novela e que os homens chegam ao ponto de ficar também tão atrapalhado que ele vai assistir certas coisas de pornografia depois da meia-noite. Mas esta porcariada tudo não está só na televisão, está também nos computadores, na internet. Contaminação está por todo lado. Você que tem que saber se desviar de tudo isso, não deixar essas coisas entrarem em você, se livrar de tudo isso daqui, é a melhor coisa que faz. Isso daqui mostra que o William Branham era profeta para mim. Você pensa, ele viu o filme Sodoma. Ah, é? Ah, não, eu pensava que ele não assistiu nada. É porque os pregadores sempre só olharam um lado e nunca te ensinou o outro lado. Com medo do povo desviar e fazer a coisa errada. Mas se você tiver aqui para o inferno, você vai mesmo. Não tem pastor que te segura. Não tem que ter pastor em casa para segurar a televisão para você, não. Não tem que ter irmão. Quando o irmão vai na sua casa, você desliga a televisão. Aí que sai, você liga e pronto. A mão é sua. O televisor é seu. Você não assiste o que você quer? Sim, é seu. Eu não tenho que preocupar com nada. Mas William Branham, o que ele fez? Tanto ele disse que dava um tiro na televisão, como ele disse: eu vi esse filme Sodoma. Agora espera lá.
Vou ver o que ele vai falar para mim. Porque se ele viu, vamos ver se ele vai me proibir. Porque tem hora que o pai faz a coisa errada e proíbe os filhos. Espera lá, é você que dá testemunho. Como é que você fuma e pode falar para um filho? Não fuma, filho. Senão eu vou te dar um tapa na boca, eu vou fazer você engolir o quimbo aceso. Se ele fuma, como que ele pode zangar com o filho? A mãe que não para só com o marido e olha para outro homem, como que ela pode dar conselho para sua filha, para ser uma boa coisa na vida? Que a Bíblia diz tal mãe, tal filho. Então agora estamos buscando um sinal. Agora revisemos as condições de Sodoma. Há pouco tive a oportunidade de ver um filme que intitulava Sodoma. Se isto chegar à sua vizinhança e não houver nada de maior importância nessa noite, veja-o. E aí? Você crê em William Branham? Tem outros que dizem assim, aí agora que eu estou gostando dele. Agora que eu estou achando bom. Então agora se ele viu isso, eu vou ver o resto tudo. Você vê? Aí você vai falhar. William Branham tirou proveito quando ele viu o filme Sodoma, porque Sodoma era dos dias de William Branham. Ele era a manifestação do Filho do Homem e os dias de Sodoma era do seu dia. E ele foi até ver o filme. O filme. Para daqui a pouco tem muita gente que vai para o cinema ver filme. Esse é o problema. Sabe? Então aí aconteceu, o Titanic afundou. Vai passar o Titanic. Aí vai todos os crentes que estão com o lar quase afundado. Falam, vamos acabar de afundar? Vamos ver o Titanic. Não seria errado se eles tivessem o filme em casa para eles verem. Mas assim mesmo, aquele filme, você sabe, cada filme tem uma coisa que chama atenção. E o que chama atenção naquele filme não é o Titanic afundando. É o artista e a artista. São dois jovens bonitos. Se eles colocassem lá umas coisas bem feias, era difícil ter sucesso o seu filme. Mas são dois galãs, gente bonita. O rapazinho, toda mocinha, olha, gosta. Então a mulher casada vê também gosta. A mocinha é uma gracinha. Aí tanto o rapazinho, você viu o filme Titanic? Vamos ver o Titanic. Aí o homem casado também, eu vou ver a Titanica. É o espírito da hora. Você tem que ver isso. É o espírito da hora. Está tudo afundado, lá está afundado. Muitas vezes a mulher não tem o que deve ter com o marido. Ela já viu tanta televisão, ela já viu tanto homem beijando outra mulher, que ela já cansou esse negócio de beijar o dela. Porque aquele espírito de prostituição, de adultério que tem na televisão, passa para dentro de casa. Aquela beijação sem vergonha, passa para dentro de casa. São os espíritos. Quero ver vencer isso. E o homem faz a mesma coisa. Daqui a pouco, aquela artista é linda, mas a mulher dele é um bagaço. Então fica de olho. Ela está bem tratada, ela já foi feita para aquilo. O espírito que a unge é exatamente para aquilo. Aquele rapazinho também, o espírito que unge como artista é para aquilo, é para chamar atenção. Amém. Como é que estamos aí, filho? Então já estou terminando. Amém, amém. Então, irmão Branham diz assim, se isso passar na sua cidade, e se você não tiver alguma coisa de maior importância, vá vê-lo. Vocês estão aprendendo isso? Eu não quero que você saia daqui, aí já começa a ver de tudo. Só que eu quero que vocês entendam o centro da coisa, que é o próprio profeta que pregou. E você tem que saber que nos dias que o irmão Branham pregou, e contra a televisão, foi no tempo que ele permitiu filmá-lo, o profeta do século XX. Porque o Fundo Clama o Fundo, pelo que fui ensinado, é um filme de investigação.
fazer um filme daquele, sendo que aquilo que o irmão Branham fez naquele dia era filme, não existia videocassete não, para se ver não, era filme. Tinha que ter uma Super 8, senão ia no cinema. E aquilo ali é fita exatamente de cinema. E ele fez aquilo. Não estou contradizendo o profeta, eu estou te mostrando que o William Branham não foi um fariseu. William Branham, quando ele mentiu, ele falou para a congregação: qualquer um de nós pastores, obreiro ou cantor, se puder camuflar aquilo, enfiar debaixo da mesa e tampar tudo e não deixar ninguém saber, e falar para os outros, não conta para ninguém. William Branham falava para a congregação: aquilo ali eu tirei proveito. É gente que tem caráter, que peca e confessa, que faz a coisa errada, mas tem coragem de confessar. E Deus está nisso. Ele mostrou que ele era um homem quando ele falhou diante dos advogados. Ele mentiu, provou que ele era um homem. Mas quando ele foi pôr a mão na cabeça de uma criança, que foi expulsar uma doença, Deus veio e falou para ele: você crê que está em condições de orar para esse menino? Ele deixou aquilo ali e foi lá pedir perdão para os advogados. Eu falhei. Eu disse que não estava em casa porque eu tinha corrido para o fundo do quintal. Eles disseram: irmão Branham, nós sempre cremos em ti e agora cremos muito mais, porque você é um homem que tem coragem de corrigir suas falhas. Não é ficar escondendo não, o que eu sou, eu sou, o que eu faço, tem que estar à vista de todo mundo. Não é que os outros não podem ver não, a vida cristã é uma vida aberta. São Paulo diz: nós somos uma carta escrita e lida por todos os homens. Todo mundo lê a nossa vida. Tudo que eu faço, o que você faz, todo mundo pode ler. O vizinho pode saber, o seu irmão pode saber, seu pastor pode saber, a igreja pode saber. Ninguém da igreja é linguarudo não, porque quem pecou não foi a língua deles, foi eu que pequei. Eles estão falando porque eu pequei. E se eu dissesse pequei, então antes da língua deles funcionar, a minha confissão tinha chegado ao céu e eles já sentiriam mais amor por mim e rogaria por mim. Mas porque encobrimos nossas falhas, então depois temos que sofrer a consequência da língua dos irmãos e depois vamos repreender os irmãos linguarudos dessa igreja. Fala demais da gente, mas é que a gente errou e não confessou. E Paulo diz, eu vou ter que ler isso daqui já para mim entrar na ceia. Eu vou aproveitar que está chegando e a coisa está descendo aqui, então vê o que Paulo falou aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Escuta aqui agora. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso é claro, gente. Sabe por que os outros nos julgam? Porque não julgamos primeiro. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu julgar a mim mesmo, você julgar a si mesmo. Aí todo mundo já fica sabendo, a gente não fica sem esconder, não vai esconder aquilo. Chama o irmão, me ajuda a orar, eu estou com esse problema. Entende? Eu estou com esse problema, eu dependo de Deus, eu dependo da sua ajuda. Eu dependo da sua ajuda. Tem gente que se você der uma oportunidade para elas vir à frente, elas vão abrir a boca e falar que elas têm errado, elas têm falhado. Outras vão falar do erro dos outros. Mas o que é mais certo é aquele que mostra a si próprio, não encobre. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, diz Salomão. Mas os que as confessam e as deixam, alcançará misericórdia. Isso é para a vida cristã. Vamos tomar a ceia. A nossa vida tem que estar em ordem. Você examina a si mesmo. Não espera o pastor te examinar e o pastor ficar dando uma olhada. Deixa eu ver se a irmã está com saia curta, que não pode tomar a ceia. Não tem nada a ver com isso. É você que tem que olhar para ver como está. Porque o que você fez, que não tem nada aparente, mas foi feito em casa, foi feito às escondidas e que ninguém sabe. Isso daí
Então é você mesmo. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Examine você. Tem hora que nós somos tão errados como aqueles homens que Davi tinha. Davi tinha homens que vinham só contar derrota. E ele tinha homens que vencia o inimigo. Mas aquele que conta derrota chegava para o Davi e dizia: meu senhor, uma coisa aconteceu. Bufando, né? Cansado. Uma coisa aconteceu. O que foi? O seu inimigo morreu. Davi rasgava a roupa. Espera lá, estou dizendo que o seu inimigo morreu. Ele não achava bom. Sabe quem era o inimigo dele? Era o filho dele. Era Absalão. Estava dependurado na árvore. E Joabe chegou e meteu a espada, cortou-lhe o pescoço. Tem o que conta a derrota e vem contar para Davi: seu inimigo morreu. Ele chorou. O inimigo era um filho. Tem hora que o seu inimigo é seu marido, seu inimigo é seu filho, seu inimigo é sua mulher, seu inimigo é alguém que não gosta mesmo de você, está ao seu lado todo dia, mas não gosta de você. E se aconteceu uma desgraça na vida dele ou dela, o que você tem é chorar, não é achar bom. Muitos ficam de lado, é coisa boa, né? Era seu inimigo. Davi não chorou. Davi falou contra Joabe, seu comandante. Como fazer isso? O comandante achou que ele estava certo. Mataram o filho do rei, mataram o perseguidor. Não. Bom não é ficar contando derrota. Bom é aqueles que Davi diz: quem me dera tomar um pouco daquela água fresca que está naquela cisterna junto a Belém. E ele tinha 3 homens ali, que era homem mesmo, não era frango de granja, não. Ele tinha 3 homens ali, um olhou para o outro: o rei está com vontade de beber água. Sacou da espada, olhou para a fonte, estava fervendo de filisteu. E ele só em 3. Vamos lá? Nosso rei quer água. E é daquela fonte. Ele não quer água de qualquer reguinho, não. É daquela fonte. Junta Belém. Belém é a casa do pão de Deus. Tem água. E Davi queria beber daquela água. Quem me dera. E eles foram lá, homens que tinham experiência, que matou 800 pessoas. Um só. Outro matou 300, outro matou 800. Um só. Outro lutou o dia inteiro, matando homens. E chegou no final da tarde, a mão não abria, a espada não saía da mão. E aqueles homens, se você examinar, diz o irmão Brana, nenhum deles era judeu, todos eles eram gentios. Que Deus tem aqui na era gentia, Deus tem esses gentios que lutam a favor da palavra, através da espada, que não é uma espada que enfia nos outros, que mata a vida física, mas é a espada do Espírito, que você luta dia e noite contra Satanás, contra o inimigo, e você dá água ao rei. Você sabe que eles trouxeram água. E o rei não bebeu. Quando eles chegaram com a água para o rei pegou aquele balde d'água e entornou na terra. E eles olharam um para o outro: como que o rei não aproveitou nossa luta? O rei diz: jamais eu beberei esta água, é o sangue destes homens. Ele sabia, esses homens deram a vida por mim. Não bebo desta água, mas vocês são homens honrados, que podem ficar ao meu lado. E nesse período gentil, vocês têm que saber que Deus teve homens valentes. Deus teve William Brana contra toda a denominação. Você pensa que é fácil? Meteu a espada em tudo. Falou contra tudo de errado que havia nos Estados Unidos. Foi um homem vitorioso. Morreu, não deixou muita riqueza para viúva, não. Mas foi um homem honesto. O que ele ganhou, ele não deu só 10%, ele deu 90%. Nós temos um profeta que nunca foi amarrado nem em mulher, em dinheiro, nem em fama. No final da vida, 10% do que entrava ele pegava, e depois, como 10% ainda era muito, ele passou a ter apenas um salário de $100 semanais, ou semanal.
Se eu fazer uma conta disso hoje, não dá R$1.000. O que o William Branham tirava como o maior pregador que teve nessa terra. E que tinha direito em 100%, não usou 10%. Deu para os outros. Deu para construir seminários que ele mesmo pregava contra. Mas ele doava aquele dinheiro para não ficar na mão dele, para os outros construir seminários. Deus deu grandes bênçãos para William Branham, porque ele não teve amarradura nessa terra. Mulheres não perverteu William Branham. Dinheiro não perverteu William Branham. Muito menos fama. E era um homem que tinha ministério, tinha o que mostrar para os outros. E hoje a gente fica aqui, que a gente tem é só a mensagem que ele pregou. Se você for olhar de nós mesmos, nós não temos nada, só a mensagem que o profeta pregou. E o povo que nos ouve, eles não ouvem porque gostam de nós, não. Eles gostam da mensagem de William Branham. Esse povo gosta da mensagem de William Branham. Ele sabe que essa mensagem é verdade. Ele sabe que a mensagem é certa. Tira o homem de cena e fique sabendo, Deus mandou um profeta e você crê nele. E nós hoje, como pregadores, nós estamos usufruindo de bênçãos que Deus derramou sobre William Branham só de crermos nesta mensagem. Nós cremos e estamos usufruindo desta bênção. Por favor, criamos caráter, como William Branham teve, vivendo com sua esposa o resto da vida. O dinheiro não enganou, ficou seguro, deu quase tudo para os outros. A fama nunca amarrou, e ele era um homem de fama, mas aquilo nunca desceu no coração dele. Nós, com qualquer coisinha, eu orei e o irmão sarou da dor de barriga, você viu? Deus é poderoso, está comigo. Eu orei, você viu? Estava com a coluna assim, doendo. Foi só eu orar, foram curados. William Branham ressuscitou mortos. Menino com os olhos para fora da órbita, ele deu a vida para o menino. Isso para nós tem que ser muita coisa. Muita coisa boa. O que eu tenho feito? O que você tem feito? Aí não faz nada. Eu viajo 1.500 quilômetros para vir aqui. Não estou fazendo grande coisa não. Isso daí simplesmente é um desgaste físico. Estou fazendo muita coisa não, para pregar para vocês. Então eu chego aqui, prego, daqui a pouco vou, dentro de 2, 3 meses, vocês já estão tudo lá atrás outra vez, já voltou tudo lá atrás, está tudo uma charré. Eu levei vocês dentro de 2 dias que eu fico aqui, eu levo vocês para frente, vamos irmão, vamos, todo mundo alegre. É só eu sair e vira tudo um contra o outro, vira a cara um com o outro, qualquer coisinha que fala, já forma uma fermentação terrível. Oh meus irmãos, vamos mudar de vida, quando Deus me mudar. Quando Ele mudar, a coisa muda mesmo. Aí a gente faz tudo com amor, com dedicação, ajuda um ao outro, e não vamos falar um do outro, mas vamos amar um ao outro. Senhor, te damos graças pela oportunidade da vida que o Senhor tem dado para nós, para falar estas verdades. Ajuda seu povo, em nome de Jesus Cristo, abre o nosso coração para vivermos esta palavra. E ao viver esta palavra, Senhor, vai me mudando, vai mudando minha irmã, meu irmão, cada um de nós. Queremos mudança, Pai. Cada cantor, cada músico, cada irmão que prega, que ele possa ser mudado, Pai. E cada irmã que precisa ficar no seu posto de dever como uma esposa, ouvindo a palavra, honrando seu marido, mesmo ele não sendo um cristão, mas ela vivendo para ele, porque ela é esposa dele. Ajuda, Pai. Tem muita coisa disso na terra hoje, mas o que nós temos que ajudar o povo é nisso. Carrega a sua cruz. Esse marido é sua cruz, essa mulher é sua cruz. Não corta ela não joga fora, põe nos ombros, não reclama, não geme. Jesus diz, cada um toma a sua cruz e me siga. Ele nunca gemeu, ele nunca reclamou, ele levou a cruz. Diga a Jesus, Senhor, ajuda eu a carregar minha cruz, como o Senhor carregou, e não reclamar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.